Em 2020, Donald Trump será eleito para o seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos. Em 2024, filtros do celular estilo Snapchat poderão ser usados na vida real. Também em 2024, as borboletas serão extintas do Reino Unido. A população de pássaros cairá 50% e a de insetos cairá 80%. Não será mais possível encontrar chocolate nos mercados. Mas no Japão, um álcool sintético que promete não dar ressaca mais já estará disponível à venda. Em 2025, uma crise bancária acabará com todos os bancos virtuais e seus correntistas perderão todo o dinheiro que tiverem investido. Antes da chegada de 2030, a medicina terá feito muitos avanços. A cirurgia intrauterina, por exemplo, já vai ser uma realidade, mas só para as pessoas que tiverem muito dinheiro, porque os sistemas públicos de saúde já não serão realidade na maior parte do mundo. Olá, é bom te ver por aqui. Meu nome é Clara Matheus e no Mimimídias dessa semana nós vamos falar sobre como prever o futuro. É sério, o vídeo é sobre isso mesmo. É que de vez em quando aparece uma série, tipo Black Mirror, que fala sobre o futuro próximo e apresenta o futuro próximo de uma forma verdadeiramente incrível. Como se não bastasse, depois de assistir uma série como essa, a gente fica com as inovações que a série apresenta grudadas na cabeça. E quando a gente vai vendo notícias e anúncios de coisas de tecnologia, por exemplo, fica quase que inevitável saltar o já infame "isso é muito Black Mirror". Mas como é que isso acontece? Como é que uma série de TV, tipo Black Mirror, consegue prever o futuro? Como eles parecem conseguir adivinhar o futuro de forma precisa? Isso é ciência? Isso é, sei lá, outra coisa? Eu vou tentar responder isso hoje com uma outra série que parece representar o futuro próximo, os próximos 15 anos, de forma assustadoramente precisa. Years and Years. Você chegou a assistir essa série? Se sim, legal. Mas se não, não tem problema, porque eu não vou falar da trama da série, então não vai ter spoiler. A série começa em 2019 e acompanha uma família e o que acontece com a vida dessas pessoas em decorrência das mudanças que acontecem no mundo até o ano de 2034. E o fato de que essa família é muito diversa, tanto em termos de raça, quanto de sexualidade, quanto de presença de pessoas com deficiência, é muito interessante para fazer a gente perceber como é que essas mudanças do mundo impactam a vida de pessoas diferentes. Dizer que no futuro da série as coisas não vão nada bem não é spoiler, porque só acha que a gente tem alguma perspectiva positiva para o nosso futuro quem não está muito bem prestando atenção no que anda acontecendo com a humanidade. Afinal de contas, ainda no século passado, Walter Benjamin já escreveu que o rosto do anjo da história está voltado para o passado, onde ele vê uma catástrofe única que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos de progresso. Enfim, há décadas que já se diz que nada de muito bom parece vir do futuro. Fato é que como essa série passa nesse intervalo de 15 anos entre os dias de hoje e o nosso futuro, e ela acaba por mostrar o desfecho dos acontecimentos que estão em cursos, a sensação que a gente tem é que, infelizmente, os nossos próximos anos serão muito years and years. Daí que a série me deixou com essa coceirinha na cabeça. Como é que séries como Years and Years às vezes conseguem descrever o futuro de forma tão precisa? Na busca pela resposta dessa pergunta, encontrei algumas coisas bem interessantes. Uma delas foi um artigo publicado no site da BBC, que é a emissora que produziu Years and Years, que lista alguns avanços da tecnologia e alguns acontecimentos da história mundial que foram previstos por produtos de mídia. Entre esses produtos de mídia que anteciparam o futuro está 2001, A Odisseia no Espaço, com o supercomputador Hall, que acabou por prever e antecipar, de certa forma, os assistentes digitais que tanta gente hoje em dia tem nas suas casas. 2001 também previu os tablets
e até o turismo espacial, que por mais que as passagens sejam caríssimas, o turismo espacial já é uma realidade para uma parcela bem pequenininha da população. E tem também um filme muito esquisito do Jim Carrey que se chama O Pentelho e que em 1996 descreveu os smartphones de forma bastante precisa. Ele descreveu um aparelho que seria ao mesmo tempo TV a cabo, computador e telefone. Eles não esqueceram, é claro, dos Simpsons, o desenho que já ficou famoso por prever o futuro, que nos anos 2000 teve um episódio que apresentou o Donald Trump como um ex-presidente dos Estados Unidos no ano de 2030. E embora a lista seja muito curiosa, ela não deixa claro como é que uma série pode prever o futuro. Então, eu fiz o mais óbvio possível e aproveitei esse buzz da série para ir atrás de entrevistas com Russell T. Davies, que é o criador de Years and Years e que é bem famoso no Reino Unido porque ele foi showrunner de Doctor Who. Porque o que eu queria ver, se em alguma entrevista, ele contava como é que ele foi capaz de fazer uma série que parece antecipar o futuro de forma tão precisa a ponto de ter deixado a audiência de Years and Years um pouco preocupada, até meio assustada. O que ele diz é bem legal. Ele fala que essa regra de avançar só 15 anos no futuro teve esse objetivo de fazer coisas com que a audiência pudesse acreditar, que não fosse ter uma realidade tão futurista, cheia de hologramas, por exemplo. Quanto aos celulares, esses aparelhos que seriam impossíveis deixar de fora de uma produção como essa, ele disse que ele e a equipe que produziu Years and Years tiveram várias reuniões para discutir se valia a pena reinventar o celular. Fazer celulares redondos, transparentes, pregados na testa das pessoas, por exemplo. Mas aí eles chegaram à conclusão de que uma mudança drástica de design desse tipo, ela acabaria por ser uma distração. Daí eles decidiram fazer um mundo que fosse tão parecido com o nosso mundo quanto possível e que tivesse pessoas normais com as quais a gente pudesse realmente nos conectar. E embora a série discuta muito avanços de tecnologia, eles optaram por manter o impacto visual da série bem baixo. A única exceção a essa regra é aquela máscara de filtros estilo Snapchat que uma das personagens coloca na cabeça e realmente tem essa aparência super futurista e acaba sim como uma distração, tamanho o impacto visual que isso causa. Mas além disso, as outras escolhas da série também são super interessantes, como por exemplo, centrar nas mudanças que a tecnologia traz na vida familiar das pessoas. Em uma entrevista, o criador da série fala sobre como é que o WhatsApp mudou as dinâmicas da sua própria família. Como que com algumas pessoas com as quais ele costumava trocar mensagens só de Feliz Natal ou de Feliz Aniversário, de repente ele se viu trocando mensagens diariamente num grupo de WhatsApp. E muitas das famílias passam pelo mesmo processo, pelo menos até a eleição de 2018. Enfim, o que eu acho, particularmente, de mais assustador e realista nas previsões de Years and Years é a forma como a série articula a relação entre a política e a tecnologia. Como o caso da cirurgia intrauterina, por exemplo, que poderia servir para resolver uns problemas seríssimos de desenvolvimento da coluna, mas que ela só seria acessível para toda a população caso a saúde seja acessível para todo mundo. E politicamente falando, poucos países parecem estar avançando nesse sentido. Sinceramente, quem é que a gente quer enganar quando a gente fica projetando nas nossas mentes esse futuro onde nós coletivamente usufruiremos de tantos avanços tecnológicos, quando o mundo claramente parece não estar andando nessa direção? Mas isso ainda não responde a pergunta: como é que uma série de TV pode prever o futuro? Como prever o futuro? Russell T. Davies, ele fala que ele leu muitas coisas e que ele fez muita pesquisa, mas até onde eu vi, ele não cita nomes nem fontes. O que é que alguém lê quando alguém quer saber como será o futuro? Existem cientistas que estão concentrados nisso? Como é que isso funciona? Foi pesquisando isso que eu encontrei o livro da Jenny Anderson, que chama The Future of the World, que poderia ser traduzido como o futuro do mundo. Segundo a autora, as pesquisas sobre o futuro que a gente vê hoje, elas têm origem na Guerra Fria, onde um grupo de matemáticos e engenheiros buscavam aquilo que chamavam de teoria geral do futuro. A ideia não era prever magicamente qual era o futuro do mundo, e sim organizar diversos futuros, separar os futuros possíveis, os prováveis e os desejáveis, e entre eles achar aquele que seria o futuro mais otimizado.
encontrar esse futuro mais otimizado seria, da visão deles, resolver esse problema de logística. De qualquer forma, foi através dessa pergunta que organizou-se aquilo que hoje em dia costuma se chamar Future Studies. E eu não tô falando inglês aqui à toa, mas é só que as áreas de conhecimento, elas costumam ser organizadas de forma muito diferente, dependendo de país em país. Então assim, não dá só pra eu traduzir literalmente para estudos do futuro ou coisa do tipo. É assim que programas acadêmicos e centros internacionais de pesquisa têm se identificado. Embora existam sim aos montes instituições que pretendem abordar essa questão do futuro de forma científica, a validade científica desse tipo de pesquisa já foi bastante questionada. A tal da futurologia, ela é descrita no dicionário Oxford de Filosofia como uma pseudociência, devido às complexidades sociais, econômicas, políticas, tecnológicas e naturais que estão envolvidas. Quanto à metodologia, é nítido que esse campo de pesquisa ainda está em formação. São vários métodos e eles foram emprestados de áreas tão diversas quanto física, biologia, ciências políticas, astronomia e por aí vai. Daí que muita coisa muito diferente está sendo chamada por esse mesmo nome, de Future Studies. De qualquer forma, pelo menos os supostos métodos de adivinhação paranormal, eles não estão no escopo desse campo de estudo, que ainda está em formação, e convenhamos que esse é o único primeiro passo respeitável. Então, por mais que a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente pensa em futurologia seja adivinhação, parece que eles não estão caminhando bem por aí, ainda bem. Mas pra ser sincera, por mais que possivelmente tenham pessoas muito sérias envolvidas nisso, quanto mais eu pesquisei sobre os tal Future Studies, sobre a tal futurologia, menos interessante esse campo de estudo me pareceu. Tudo parece estar muito verde ainda, pelo menos por enquanto. No final das contas, eu acho que eu entendi porque é que o criador de Years and Years disse numa entrevista pro The Verge que ele não conversou com nenhum futurologista, mas ter preferido confiar na sua própria imaginação. Surpreendentemente, parece que prever o futuro não é uma coisa muito simples e muito menos uma coisa que pode ser feita de forma científica e exata. Me desculpa se você esperava uma coisa diferente desse vídeo, mas a verdade é que parece que a gente ainda não consegue prever o futuro. Agora, se o que o Russell T. Davies faz em Years and Years e o Charlie Brooker faz em Black Mirror não é futurologia, o que é então? É uma coisa bem mais antiga e é uma prática já bastante consolidada: a ficção. Com base no mundo que a gente vive, ele especulou quais são os desenvolvimentos possíveis. Como parece que a política internacional está caminhando? Quais inovações tecnológicas parecem já estar dobrando a esquina? Você também pode achar respostas para essas perguntas dentro da sua própria cabeça. E quando o assunto é ficção, as respostas mais plausíveis não necessariamente são as melhores. As melhores respostas são as mais interessantes. E se me permite dizer, as respostas que Years and Years nos dá são bem interessantes. Em Poética, Aristóteles traça uma diferença entre a história e a poesia. Um se refere aos eventos que de fato ocorreram, enquanto o outro aos que poderiam ter ocorrido. O traço da poesia que Aristóteles destaca é justamente a ficção. O nosso futuro será igualzinho às previsões tão catastróficas de Years and Years? Não, provavelmente não. O fazer ficcional não é sobre prever o futuro, mas é certo que o nosso futuro poderia ser como Years and Years. A série nos mostra um futuro que é possível, mas, por mais que seja um exercício de ficção, se formos apresentados aquele futuro como se fosse possível, e se nos parece plausível que os nossos próximos 15 anos sejam daquela forma, isso já é motivo suficiente para considerarmos pisar no freio dessa tempestade que chamamos de progresso. Eu queria agradecer o Caio Gomes, do canal O Fisiculturista, por ter me recomendado assistir a série, e eu queria mencionar também o pessoal do podcast Imagina Juntas, porque foi por causa do podcast delas que eu me interessei pela série enquanto uma possibilidade tão plausível assim de desenvolvimento dos nossos próximos 15 anos. Enfim, obrigada! Mas me conta aqui nos comentários qual inovação tecnológica você imagina que nós veremos nos próximos anos. Até a próxima!